Prazer enorme estar de volta mais uma casa das tantas que eu habito. Obrigado. Puta merda. Vocês não podiam ter me chamado eu depois de estar no... Ele faz isso de propósito. Depois de 3 copos e 3 garrafas. Você devia ter faz isso comigo 5. Também. Por isso eu nunca termino as músicas, é por isso. Que foda. Bem, mas se eu não me perder no meio do caminho, e se vocês assim permitirem, eu gostaria de fazer 3 comentários ou 3 considerações distintas aqui, e meio que para cumprir as metas vagamente estabelecidas, ainda que não acordadas, né? Falar um pouco desse trabalho antes de evanescer, falar de Bob Dylan e recitar um poema, se vocês assim o permitirem, né? Recitar um poema porque, afinal de contas, aqui é um sarau, é um espaço voltado para a celebração da deusa poesia, né? Falar de Bob Dylan porque, é óbvio, hoje nós estamos meio que na festa de aniversário do cara, né, meu? Tudo bem que eu acho que ele não veio, mas ele está presente. Eu vi o puta ali no telhado, né, velho? Eu vi então, não, mas é porque ele ficou preso na greve. Sim, eu acredito nisso. Eu acredito, né, piamente. E assim, a gente faz sarau de corpo presente também. Por que não, né? Mas, primeiramente, eu gostaria de falar rapidamente sobre Antes de Evanescer, tá? Já que essa é uma das questões que me trouxeram aqui a esta bela casa. E assim, em 2006, em algum dia do mês de abril de 2006, as pessoas que têm um recorte histórico sobre a data vão se lembrar que maio de 2006 foi um mês assim, definidor de algumas águas, né, que prorromperam o período e que, de certa forma, exacerbaram de tal forma que até hoje a gente tem resquícios da violência daquele período. Quer dizer, a violência daquele período se perpetua até hoje, né? Inclusive nas partes que, teoricamente, foram as agredidas ali. Em abril de 2005, na época em 2006, eu trabalhava numa produtora de vídeo em Barueri, na Grande São Paulo, lá do outro lado, né? E um sábado eu entrava nessa empresa às 2 da tarde e saía às 10 da noite, de segunda a sábado. E num sábado qualquer do mês de abril, eu estava indo, peguei uma van na porta da minha casa que me deixa, eu moro ali na Coab 2 Itaquera, estava indo sentido metrô Itaquera para pegar o metrô, enfim, e chegar em algum momento lá em Barueri. E dentro da van que eu estava, em algum momento alguém fez, 2 caras se encontraram e começaram a conversar no banco da frente. E a conversa foi mais ou menos essa, né? E aí, meu, beleza? Beleza, tá isso, aquilo, como é que tá o corre? Ah, tá aí, né? Estamos levando, tal, tá... O bicho tá pegando aí, mas enfim, a gente tá na correria, a gente tá na chuva para se molhar e não podemos parar, tal, tá? E aí o cara pegou e falou, tá, e tem algum projeto, tem alguma coisa aí acontecendo, tal? O cara falou, então, tem um posto para fazer. Só que é o seguinte, meu, o posto que a gente tem para fazer é no dia tal, que correspondia a uma data próxima de pagamento, alguma coisa assim. E aí o cara pegou e falou assim, só que justamente nesse dia o partido me chamou a gente, convocou a gente para cumprir uma tarefa. Pimba! Na minha cabeça eu fiquei pensando, né? Hoje a gente sabe, todos nós sabemos o que significa o partido. Mas na época, que ninguém sabia o que era o partido, eu fiquei pensando, caramba, que história maluca que esses caras estão conversando, porque você via
que eram dois profissionais da arte da meliância, conversando sobre os seus afazeres, né, os seus projetos de vida, e de repente o cara fala que o partido convocou. Aí eu, caramba, que história maluca é essa? E mais surpresa ainda eu fiquei quando o outro... Não, porque esse cara pegou e falou assim, ó, o partido me convocou, só que é o seguinte, eu estou pensando em dar um nome, porque é o seguinte, eu não posso perder. Aquela data é perfeita para fazer o posto de gasolina que a gente está querendo fazer. Salvo engano meu, ele falou Mogi das Cruzes. Importante fazer um posto agora, hein? Legal você fazer um posto agora. Salvo engano meu, ele falou inclusive que era em Mogi das Cruzes o posto que eles queriam fazer. Né? E nós sabemos o que é fazer um posto em Mogi das Cruzes, né? Ou pelo menos admitimos que entendemos as metáforas, né? Aí o cara pegou e falou assim, então, mas o outro respondeu, falou, meu, mas é o seguinte, bicho, se o partido convocou, você tem que cumprir as tarefas, bicho. Você não ficou sabendo do finado tal? Finado tal não cumpriu as tarefas do partido, foi julgado, condenado, e aí, né, meu, subiram ele. Será, né? Exatamente. E aí, o Cabrobró, sentado no banco de trás aqui, que estava tentando se concentrar na leitura de uma revista, de um livro qualquer, ficou, né, meu, cara me olhando. Porra, que história maluca desses caras, meu. Parecia um negócio assim, um teatro, sei lá, alguma coisa assim. Tudo bem. Passaram-se alguns dias, aí começaram os surtos de violência, né, que provavelmente a maioria das pessoas aqui acompanharam, pelo menos as pessoas que têm um pouco mais de idade, ou quem não acompanhou, hoje já provavelmente já tem os referenciais históricos do que foi o maio de 2006 na capital de São Paulo, né? E aí, quando começaram a acontecer os atos de violência, eu entendi a conversa que eu tinha ouvido ali 15, 20, 30 dias atrás, né? E aí eu fiquei pensando, porra, que coisa maluca, né, meu? Que história é essa que eu ouvi, né, meu? Os caras ali estavam programando fazer um barato, um programa, tal, isso, aquilo, para levantar um dinheiro, tal, e de repente tinha o tal do partido, tal, que convocou para fazer uma coisa, tal, no mesmo dia, no mesmo horário e tudo mais. E a cabeça da gente, que se diz artista, é muito criativa, né? Eu falei, porra, se os caras estavam fazendo um assalto, estavam se programando para fazer um assalto, beleza, mas e se fosse um sequestro? Né? Como é que ficaria esse sequestro, meu? Os caras têm que parar o sequestro para poder cumprir as ordens de uma entidade superior, né? E aí uma historinha começou a se desenhar na minha cabeça, né? Eu rio, mas eu acho que isso é triste, né? Só sei que aí a história começou a se desenhar. Só que aí a gente começa a problematizar, a gente começa a criar trocentas outras coisas, né? E junto com a história, com a ideia de fazer uma história que relatasse essa crise do período, eu criei outras, vamos dizer assim, figurações possíveis, né, meu? Então, para mim não bastava só o moleque ter sido sequestrado, alguém ter sido sequestrado e digamos, os sequestradores terem sido convocados para fazer outra coisa. De repente eu decidi que essa pessoa sequestrada tinha sido sequestrada ainda por engano, né? E os sequestradores terem sido convocados por essa instância superior para fazer outras tarefas. E aí, como é que fica essa pessoa que foi sequestrada ainda por cima por engano? Mas eu não vou dizer. Quem quiser que leia o livro. Marqueteiro. Tô aprendendo a fazer marketing, né? Gente, então esse seria o relato base do que essa história Antes de Evanescer nos conta, né? Esse livro eu lancei ele foi escrito em 2000. Eu escrevi ele no período mesmo, né? Como eu já disse para vocês, na época eu trabalhava em Barueri e aos sábados eu ia de van, né, até o metrô, pegava um metrô, depois descia na Armênia, pegava um outro ônibus executivo para chegar lá em Barueri. Mas durante a semana eu tinha o costume de ir de trem, né, porque eu achava
por incrível que pareça, apesar de ter o ônibus executivo que a empresa pagava e tudo mais, eu preferia economizar o cartão bom, e eu ia sempre de trem, porque no ônibus eu tinha o costume de dormir, porque você entra naqueles ônibus maravilhosos, com ar-condicionado, com música ambiente e tudo mais, eu dormia. E eu trabalhei muitos anos nessa empresa, e eu me senti incomodado de achar que eu estava perdendo muito tempo. Tudo bem que hoje eu penso que dormir não é perder tempo, muito pelo contrário. Mas na época eu tinha essa implicância comigo, então eu tinha o costume de ir de trem. Eu ia até Barra Funda, na Barra Funda eu pegava o trem que ia para Itapevi, ia até Carapicuíba lá, eu descia, aí sim eu pegava um ônibus só para atravessar Castelo Branco e ir para o meu trampo. Então esse período que eu estava no trem, é claro que aí não dava para dormir, né? O máximo que dá era daquelas cabeçadinhas, mas nem isso eu fazia. Eu aproveitava o tempo para ler e escrever. Essa história foi toda escrita dentro do trem, né? Porque a cabeça foi viajando, eu fui escrevendo a história ali no ápice do momento. E eu escrevi isso em 2006. Eu nunca tinha escrito histórias robustas, assim, mais, né? Eu escrevia contos, eu sempre trabalhei com jornais de bairro, então eu escrevia muito para jornais de bairro. Mas eu não tinha me pensado ainda em escrever um texto maior, né? Um texto considerável. Então eu escrevi, mas eu não senti muita segurança, fiquei muito tempo com o texto preso, sem saber o que fazer. Quando foi em 2011, quer dizer, 5 anos depois, na verdade, eu fiquei desempregado. E aí, quando eu fiquei desempregado em 2011, eu decidi que ia tirar uns meses sabáticos, e dentro desse período eu ia dar cabo desse livro. Então, o livro, na época, ele tinha em torno de 300 páginas, era um negócio assim enorme. Aí eu fui relê-lo, tudo mais, eu entendi que tinha muita gordura, muita coisa para tirar, eu fui eliminando o que eu achei que era desnecessário, e em algum momento eu achei que estava bom o livro. O que eu fiz? Dei para o Claudemir, que na época, coitado, estava com a mãe dele internada, e eu não perguntei para ele se ele topava fazer um prefácio para o meu livro. Eu falei: Claudemir, eu tenho um romance, é a primeira vez que eu escrevi um texto longo, e eu quero que você faça o prefácio. Entreguei para ele os originais, e o coitado teve que... não soube falar não para mim, e ele fez o prefácio da primeira edição. Pois bem, esse livro rodou um circuito aí, ele foi lançado no final de 2011 mesmo. Quando foi em 2015, ele acabou a edição que eu tinha mandado imprimir. Aí eu fiquei com um tempo com ele, 2016. Aí eu fiquei com ele com um tempo parado, sabe, pensando se eu lançava a segunda edição ou não. Quando foi esse ano, eu encontrei na figura do Antônio Mioto, que está aqui presente, um puta parceiro, que se dignou a... Primeiro, a ideia era ele refazer a capa, porque a primeira capa eu não gostava muito. Foi uma exigência da editora, mas ela não me agradava. E eu queria fazer um livro que fosse assim mesmo, preto, sem foto, sem nada. Eu queria que o livro ilustrasse um pouco da ideia do que o texto traz, do que o enredo traz. E aí eu conversei com o Mioto, eu acho que ele entendeu, ele entendeu claramente a proposta. E aí ele começou a fazer na capa, mas aí ele acabou rearticulando, ele acabou fazendo o desenho do livro todo. Então, excetuando-se a revisão, que ainda continua sobre minha responsabilidade, qualquer crítica que vocês queiram fazer à diagramação do livro, mas eu acho que é impossível fazer uma crítica, porque o livro está muito bem acabado. Obrigado, Mioto. Enfim, mas as críticas à revisão e à construção do enredo, aí sim vocês podem dirigir a mim, tá bom? É isso. Eu fiz a segunda edição dele agora e eu estou começando a correr o circuito. Na verdade, após ele ter ficado pronto, este é o primeiro momento em que eu estou podendo reapresentá-lo em público, né? Pretendo trabalhar com ele aí durante alguns meses, divulgá-lo e tudo mais, até porque eu mandei imprimir as cópias e, claro, a gente precisa divulgar, vender, porque o prazer de quem escreve é ser lido e, se possível, comentado, né? Assim como quem toca, como quem canta, eu acho que gosta de ser ouvido, né? Gosta de ser tocado, enfim. Dito isso, cumpri a minha tarefa de querer vender meu peixinho. Eu preciso falar de Bob Dylan. Bob Dylan é foda.
É foda, porque na verdade é o seguinte, meu, tem um outro lance muito interessante com relação ao Bob Dylan, porque assim, eu sou filho de um casal que teve... esse casal teve 7 filhos, e eu sou justamente o quarto. Eu estou na linha do meio, eu sou ela de ligação. Mas você também achou que deu 7, né? Chamou de Seven, tá ligado? Pá! Exatamente. E aí, o que acontece? Tenho 3 irmãos mais velhos que eu e 3 mais jovens. Na minha infância, na minha pré-adolescência, e que a infância, a pré-adolescência é bem diferente do que é a infância e a pré-adolescência hoje, eu me lembro dos meus 3 irmãos mais velhos, assim, claramente, e eles tinham posições estilísticas, posicionamentos políticos, tudo mais, muito claros, muito objetivos. Isso estou falando no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, né? Então, meu irmão mais velho era uma figura extremamente politizada, assim, que tinha sabe, que estava ali naquela militância contra a ditadura militar, apoiando greves e tal, enfim. E é claro que o Pichotinho ali com 8, 9 anos não entendia porra nenhuma. Na época eu não usava nem cueca ainda, porque minha mãe comprava aqueles shorts cerolão de jogador de futebol, que tinha 3 listras aqui do lado, na feira, e era tudo que a gente tinha para usar, né, meu? E camisetinha regata, né? Quando tinha Havaiana, ou quando nós tínhamos direito a uma Havaiana por ano, e se ela estourasse, tinha que colocar o preguinho por baixo, tal, isso, aquilo, enfim. E aí eu lembro muito claramente assim, eu ficava meio prestando atenção nos movimentos dos meus irmãos, porque eu não tinha outros ídolos. Meus ídolos, a gente não tinha, por exemplo, televisão em casa. Então, eu não tinha referências. As referências que eu tinha eram as referências radiofônicas, e minha mãe só ouvia a Rádio Record FM com Zebete, o Barros de Alencar, programa Silvio Santos, Gil Gomes. Nem ali correr a gente não ouvia, porque o rádio de casa eu lembro que não pegava a Rádio Globo AM, só pegava a Record AM, né? Nem a Gazeta, nem a Difusora, nem a porra nenhuma, era só Record AM. Então era assim, Zebete até as 8 horas da manhã, 8 horas da manhã era Gil Gomes, 9 horas da manhã começava Silvio Santos, 10 horas da manhã começava a Barros de Alencar. E era a porra toda. Pois bem, e aí o que acontece? Putz, eu tinha essa referência da minha mãe ouvindo os programas de rádio dela, e os meus irmãos. Aí, porra, meu irmão mais velho ouvia Elis Regina. Eu lembro que quando, por exemplo, a primeira, talvez a única vez que eu vi meu irmão mais velho chorando foi no dia que mataram o Lennon, dia 8 de dezembro, 8 de dezembro de 1980. Aniversário de Guarulhos. Então, eu lembro do meu irmão saindo do banho de manhã, porque ele trabalhava no banco BCN, no dia 9, e aí ele estava ouvindo aquele programa que tinha o Pulo do Gato, na Rádio Bandeirantes AM, e que o meu irmão tinha o radinho de pilha dele, né? Tinha o radinho da minha mãe, tinha o radinho de pilha dele. Então, para ele não ter que ouvir Zebete, ele ouvia o radinho dele. E aí estava ouvindo o Pulo do Gato, e aí lá falaram da morte do John Lennon. Meu irmão parou. Porra, mataram o John Lennon, tá? Isso aqui foi uma coisa maluca, né? E eu fiquei prestando atenção porque na época, a casa de 3 cômodos, eu estava na fase de dormir na cozinha. Daí nós tínhamos... Estou falando muito? Já vou parar. É o Nando. É o Nando que está me ajudando, né? Bem, essa história está ficando muito comprida. Mas vamos terminar logo agora. O que acontece? Então, eu tinha um meu irmão que tinha um determinado gosto musical, digamos assim. Tinha um segundo irmão meu que gostava de pintar, desenhar, tudo mais, né? E não por acaso virou artista visual, né? E esse meu irmão, ele gostava de ouvir, ele ouvia Belchior, ouvia Led Zeppelin, né, meu Sai Guarabira, ouvia umas coisas que o meu irmão mais velho não ouvia, porque o irmão mais velho estava numa outra vibe, mais de músicas mais políticas mesmo. E tinha o terceiro que era mais chegado em Benjor, Tim Maia, tudo mais. Como vocês podem ver, puta, a soma dos 3 irmãos é maravilhosa em minha vida. Isso eu não nego, né, meu? Porque, porra, a junção dos 3 resultaram nesse ser aqui, né? Pois bem, nessas de ficar prestando atenção nos meus irmãos,
esse meu segundo irmão ouvia muito Bob Dylan, né? E eu não entendia por que ele gostava do cara que cantava pelo nariz, né? Que cantava aquela... Né? Hoje eu sei que é a voz anasalada, a porra toda, mas na época eu não entendia porcaria nenhuma. Eu só não entendia por que meu irmão curtia tanto ouvir aquela... Né? Aquela voz ruim. Aquela voz ruim. Puta, demorou, porque aí só nas aulinhas de inglês, quando eu já estava na 5ª, 6ª, 7ª série, é que aí, né, para aprender inglês eu tinha uma dificuldade tremenda, mas como eu curtia muito esse negócio de ouvir música e tudo mais, eu queria entender as músicas que eu ouvia. E aí foi quando bateu a curiosidade de começar a querer fazer a tradução das músicas do Bob Dylan. E aí eu entendi e passei a devotar um carinho maior ainda pelo meu irmão. Eu já tinha um carinho enorme por ele, mas aumentou esse carinho quando eu entendi que ele estava, sem querer, evidentemente, porque ele ouvia as músicas para ele lá, entretida no quarto dele, fazendo os desenhos que ele tinha mania de fazer lá no quarto. Hoje a gente chama de grafite, mas na época, era borrão na parede, como minha mãe chamava, né? Mania do cara ficar pintando a parede e tal. E aí, esse meu irmão foi quem meio que deu as bases, as primeiras bases para que eu entendesse a proposta musical, sonora e assim, comportamental do Bob Dylan, e que veio se refletindo. Em alguns momentos amainou um pouco, diminuiu um pouco, em outros momentos subiu. Mas eu acho que isso faz parte da nossa construção, da forma como a gente se relaciona com o mundo e com as coisas, né? E eu só sei que a partir de um determinado momento eu aprendi a admirar muito o Dylan, e esse respeito, esse carinho à obra dele permanece até hoje. É isso. Terceira parte, o poema. Se vocês me permitem. Posso? Ou já estourei, extravaseio? Não, o problema era o Nando, você foi Maranando. Saber que Guarulhos faz aniversário na morte do John Lennon me matou. Cidade safada. Não, safado foi o filho da puta do Chapman lá. Eu sei, velho. Quer dizer que eu tô 5 anos comemorando a morte de John Lennon. Que absurdo, cara. Depois eu me fodo pra editar isso. Desculpa, eu ia sair 3 meses, vai sair 1 ano. Não, isso aí, cara, isso aí. Agora fudeu, eu vou editar como? Edita, mano, deleta essa porra, economiza. Mano, eu só falo abobrinha, cara. Não dá atenção pra mim. Eu te amo. Eu também te amo, cara. É preciso que eu diga isso publicamente. Eu te amo desde 1998, quando eu te conheci na Oficina Cultural Luiz Gonzaga. 99, que seja. Fazem 19 anos, hein? Olha, a controvérsia. Gente, assim, pra gente também não ficar aqui nessa maquininha do tempo, eu falei que iria ler um poema, mas na verdade é o seguinte: tem um texto de um cara que algum de vocês aqui deve conhecer, um cara lá do Itaim chamado Punk, grafiteiro. Isso. Tem um texto dele. O Punk é um cara contraditório, né? Tem algumas coisas dele que eu acho muito bacanas, tem outras coisas que eu gosto menos e tem coisas que eu não gosto. Legal. Mas tem um texto que ele publicou recentemente no Facebook que eu acho do caralho. E é esse texto que eu vou ler para vocês. Ele não é muito longo, eu só peço uma atenção especial porque, na verdade, assim, é uma leitura sociológica que nos faz refletir sobre o momento que nós vivemos hoje, e o momento é estético, é político, é social, é econômico e tudo mais. O nome do texto é Retrô. Eu fui pintar uma barbearia hoje e acho engraçado essa onda retrô. Moleques de 18 anos abrem um salão e querem que fique com a cara dos anos 50. Nos anos 60, 70, houve um boom de salão de cabeleireiros unissex. Ninguém da geração do sonho queria ser barbeiro mais. Putz, alguém liga pra mim agora. Ninguém... Nos anos 60, 70, houve um boom de salão de cabeleireiros unissex. Ninguém da geração do sonho queria ser barbeiro mais. Queria uma nova estética, uma aproximação maior entre os sexos e as novas culturas, e principalmente a aceitação dos homossexuais nas profissões ditas femininas. Afinal, naquela época, ser cabeleireiro era um escândalo. Só podia ser cabeleireira.
O resto era barbeiro mesmo. Hoje me pedem para pintar caveiras de rock com a barba do Marechal Deodoro. O que reflete o desejo retrógrado de supostos valores que ficaram perdidos pelo tempo. Supostos, eu disse, porque mesmo naquele tempo a maioria dos ditos valores, como hoje, só valiam para certas castas da população. Hoje, meninos sem eira na beira da favela montam seu negócio, mas o linguajar deles é de bandidos. Se tratam como bandidos, mas pintam nas suas fachadas símbolos de culturas que nunca conheceram, nem conhecerão. Isso é foda, hein, bicho? Símbolos de culturas que nunca conheceram, nem conhecerão. Mas o letrista como eu melhorou muito. Para eles, a impressão digital e a computação gráfica já viraram coisa de tiozinho. Eles preferem ver o tiozinho aqui manejando bem os pincéis. Se ligou, ladrão? Punch. É isso. Um prazer enorme estar aqui na aldeia, né? É como se fosse uma extensão da minha casa, da Casa Amarela, o lugar que eu ajudo a gerir aqui do lado, e que nada mais é do que um lugar gêmeo siamês, tá? Obrigado, gratidão, tá bom? É isso, um beijo no coração de todos. Então, um certo discípulo disse diante do cego: levanta-te e anda. E o cego falou.